Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que todos vocês estão? Muito bem. Retomando os estudos da escatologia bíblica, hoje nós vamos falar um tema muito importante. A igreja passará pela grande tribulação ou ela será livrada da grande tribulação? Vamos lá? Para isso, nós colocamos aqui uma pergunta, né? A pergunta é exatamente essa: a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu vou fazer uso de alguns versículos bíblicos para que você entenda se a igreja passa ou não pela grande tribulação. O primeiro deles é Daniel, capítulo 9, verso 23 ao 27. Tá bem? Eu não vou ler todos, vai ficar extenso, mas alguns eu vou fazer menção aqui para você entender. Eu quero que você anote isso e leia depois com muito cuidado, tá bem? Vamos lá. Verso 24 diz assim: 70 semanas estão sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santo dos Santos. Então o anjo Gabriel vai falar com Daniel, vai trazer essa profecia sobre as 70 semanas. São 70 semanas de anos determinadas para o povo de Israel e para a sua santa cidade. E aqui, irmãos, tem um detalhe muito importante. Veja só, ele deixa muito claro que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, que é Israel. Perceba isso. Está determinada para o teu povo e para a sua santa cidade. Ok? Aí você, prosseguindo com os versículos bíblicos, você vai ver que ele traz a revelação. O anjo traz essa revelação para Daniel, verso 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele está falando aqui que quando houver a restauração de Jerusalém, vai iniciar as 70 semanas. E ele disse que vai o Messias, o príncipe. Veja, está lá, 7 semanas mais 62, que totaliza 69 semanas, ok? 69 semanas. Portanto, quando Israel ele passa a ser restaurado, que é em Neemias, começa o início das 70 semanas, profetizada do anjo Gabriel para Daniel, ok? As 70 semanas ela começa com Neemias. E ela vai a Jesus quando ele entra em Jerusalém montado em cima de um jumentinho. Desde Neemias até Jesus vai totalizar 69 semanas. Tudo voltado dentro do contexto de Israel. Mas, pastor, são 70. Muito bem. Nós falamos de 69 semanas. E falta uma semana de anos, tá? Uma semana, está faltando uma semana de anos, que é a 70ª semana, e ela vai acontecer, ok? Dando sequência aqui na leitura bíblica, verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Presta atenção. Esse outro príncipe vai firmar um concerto com Israel por uma semana. E na metade de uma semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Então está dizendo que vai levantar um outro príncipe. Esse príncipe que vai se levantar, nós sabemos quem ele é. O nome dele é Anticristo. Ele vai firmar uma aliança com Israel por uma semana. E é exatamente esta semana que a última semana, a 70ª, que são 7 anos, que serão 7 anos que ele vai aliançar-se com Israel. Só que a Bíblia deixa claro que nos 3 anos e meio será uma aliança boa, uma aliança aparentemente tudo tranquilo, só que ele vai romper, que chama-se a primeira semana de falsa paz. Só que ele rompe isso para instaurar grande tribulação propriamente dita, os 3 anos e meio finais. Mas eu quero que você entenda o seguinte: essa última semana aqui
Ela ainda vai acontecer no surgimento do anticristo. E esta uma semana, como todas as 69 que passaram, estão determinadas para Israel, para o seu povo e para a sua santa cidade. Portanto, a igreja não tem nada a ver com a grande tribulação. Nada a ver. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse corpo místico, que são os crentes lavados e remidos pelo sangue do Senhor em todos os cantos da terra, esta igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós estaremos na eternidade quando o Senhor vai tirar a igreja para ir na terra a grande tribulação. A igreja não vai passar. Eu vou repetir aqui, gente. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Há alguns pós-tribulacionistas aí falando muita bobeira a respeito que a igreja vai passar. Eu quero só um versículo bíblico, eu estou dizendo um só em toda a Bíblia, que me prove que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu estou desafiando os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Um versículo só. Eles não vão encontrar. Eles vão ler a Bíblia toda e não vão encontrar, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porém, eu quero ler aqui um outro verso com a igreja, uma palavra do Senhor Jesus para a igreja em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Presta atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor disse que vai nos livrar da hora da tentação e não na tentação. É diferente. O livrar da hora da tentação é tirar a igreja antes que a grande tribulação. É assim que está mencionado na palavra do Senhor. Portanto, gente, anote isso aqui, Daniel capítulo 9. Existem muitos outros versículos, gente. É que nós estamos resumindo o vídeo e deixando de uma forma mais clara e objetiva para vocês entenderem que a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai passar pela grande tribulação, tá? Então tome nota de Daniel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 3, são versículos que nos dá segurança que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas pastor, uma pergunta, o que nós estamos vivendo? O que é esse tempo? Chama princípio de dores. E nós vamos fazer um vídeo sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Mas nós vamos ser livrados da grande tribulação. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esse vídeo. E eu peço a todos vocês que orem e intercedam por nós, para que nós continuemos a falar as verdades do Senhor para todos vocês. Deus abençoe no nome de Jesus.